Momento agora aqui no Sete Guaíba de conversar com o Rodrigo Amarante, que está lançando disco, lançou já faz 2 semanas. Tudo bem contigo, Rodrigo? Obrigada por me atender. Boa noite. Boa noite, obrigado por me receber. Pois eu vou poder falar contigo e falar sobre Drama, que é um disco que chegou agora, né? Faz 2 semanas. E eu já vi várias entrevistas tuas, vi que tu deu bastante entrevista, falou bastante já sobre isso. E eu quero começar perguntando se tu acha que falar sobre o disco, reviver algumas questões que tu colocou no disco, te fazem acabar pensando diferente em relação ao conteúdo? Tu consegue reformular algumas ideias e explicações que te pedem eventualmente depois disso? Muito. É quase que é quase que isso só acontece mesmo nesse momento. É uma parte super rica para mim, apesar de assim, quando a conversa é boa é maravilhoso, né? Porque a coisa do conceito, assim, o disco foi lançado e eu começo a falar sobre isso e aí parece às vezes que tem todo um aparato anterior ao disco, né? Um conceito que eu segui. E nunca é assim, porque eu acho que o conceito vira a observação sobre aquilo que está sendo feito, quer dizer, no meu caso, pelo menos, póstumo, né? Eu estou entendendo o porquê das coisas depois, quer dizer, uma parte, claro, na medida que eu escrevo, mas tanto depois, tendo que falar sobre isso, respondendo perguntas, e acaba me servindo muito. É quase que o momento de virar a página, assim, no sentido da escrita, né? Tipo, acabei de fazer o disco, tá pronto. Mas aí eu venho e falo, converso sobre ele, me ajuda a virar a página, no sentido de entender o que, que eu fiz, por que, que eu fiz e para onde que eu vou. Então, é um presente para mim, muito mais do que para os outros. Que legal. E tu faz mais música para ti ou mais para os outros? Eu acho que é mais para ti, né? Eu entendo assim, eu decido que quando uma música. Eu entendo que uma música merece ser gravada quando na escrita eu descubro alguma coisa, eu tenho uma sensação pelo menos, não precisa ser uma coisa assim tão direta, mas a sensação de descoberta. Ou seja, que escrever sobre uma determinada coisa está me ajudando a entender aquela coisa, ou está me ajudando a entender a minha posição sobre aquela coisa, ou a minha intenção em querer falar sobre aquela coisa. Então, quando eu tenho essa sensação, ou seja, quando aquilo me serve, aí eu tenho a sensação de que vai servir para alguém mais. De uma outra forma, mas. Então, eu acho que eu escrevo para mim, mas o grande alegria é poder saber que alguém. Que serviu a alguém também. Então, eu escrevo para o outro, mas não diretamente. Escrevo como exercício de descoberta. E aí, se chega no outro, é maravilhoso, porque me permite continuar fazendo isso, né? Senão E eu perco muito. é legal falar dessa questão de conceito, justamente hoje que a gente tem tantas playlists, a gente vai ouvindo as coisas pelo Spotify de forma tão pulverizada e o conceito, né, da obra muitas vezes se perde. Tem essa impressão e o quanto isso para ti pode ser positivo ou negativo, né? Qual é a tua sensação em relação a esses serviços de streaming, a essa pulverização tanto da informação quanto das obras, né, que acabam ficando dispersas, digamos assim. Tem muita coisa sobre isso, né? Uma mudança radical em vários sentidos. É claro que é muito bom poder ter acesso a toda a música do mundo, enfim, não toda, mas né, grande parte numa plataforma assim e tal. Mas uma série de problemas resulta nisso. Um é que as pessoas não compram mais discos. Você paga, sei lá, quanto que se paga por mês, 10 pratas, 15, 20 pratas, não sei. E você tem acesso a toda a música do mundo. Então, os músicos não, não ganham dinheiro mais com isso. Assim, se for incluir a pandemia, então acabou o outro lado, né? Então, tipo, tem que arrumar um jeito de viver de música, o que resulta numa elitização da classe musical, né? Porque só consegue fingir que vive disso aquele que não precisa viver disso, ou seja, o rico, né? Então, enfim, tem esse problema. O- uma outra coisa que eu vejo que é o que você se referiu, que é a coisa das playlists. Assim,
Eu acho que a playlist em si é porque o contexto é que diz. Porque um radialista, por exemplo, tocando uma música no rádio, ou uma sequência de músicas, tá fazendo uma espécie de playlist, né? Sim. Mas no caso do Spotify, essas coisas, e no lugar de ter uma inteligência real, a gente tem uma inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela não é tão boa quanto a real. E ela não tem afeto, ela está reduzindo as coisas, né? E entregando aquilo que acredita a pessoa quer. Então, é mais ou menos uma coisa fria, meio. Então tudo começa a virar textura, assim, né? Não há superfície. Enfim, mudou tudo, né? A relação como se consome música, menos os álbuns. Mas, enfim, eu gosto de fazer álbuns, eu gosto de ouvir, entender, entrar numa onda assim, né? E ouvir um disco de alguém que eu gosto de cabo a rabo, e acho que sempre vai ter gente que gosta disso e que continua assim. Eu não, eu não sei aonde que isso vai dar, mas com certeza a coisa do Spotify é uma cria um problema sério, né? Parece que a gente está na fase assim antes de existir o salário mínimo, né? Porque e tem uma coisa que muita gente não sabe, que é assim, eles não pagam eles não pagam por por vez que a música é tocada. A- Depende. As grandes gravadoras têm acordos e eles recebem de acordo com a fatia do mercado que eles ocupam. Então, se meu disco sai numa grande gravadora, uma multinacional, eu recebo mais por do que tendo a mesma quantidade de ouvintes do que uma pessoa de uma gravadora pequena. Então, enfim, ainda é muito. Essa infância tem que. É uma infância, né, desse, desse sistema. Tem muitos problemas ainda. E o próprio, acho que era o proprietário, o CEO do Spotify, tentou comprar um time agora recentemente, ou seja, alguém está ganhando grana com o trabalho de vocês. Com certeza. E tem. Pois é, você pode ouvir de graça com anúncios, né? Os anúncios. Então, os anunciantes pagam ao Spotify para enfiar anúncios pelo teu ouvido, no lugar de você pagar. Então, o sistema. Eu não recebo nada, nada disso, né? Ou eu, ou os meus colegas, enfim. Sim. Não é porque é uma espécie de tabu falar sobre isso, porque o músico, o artista, ele tem que sempre fingir que é rico, né? Tem que sempre fingir que está na limusine com Sim. essa, essa coisa. Então é uma espécie de tabu de falar sobre. Talvez por isso a classe não seja tão unida nesse sentido, né? De se colocar e articular nesse sentido. Então, não sei, é legal as pessoas pensarem sobre isso, porque não, não se sustenta, quer dizer, vai virar uma coisa do o robô toca lá as músicas, você ouve aquilo que o robô acha que você quer ouvir, e, bom, é descoberto, não existe mais, a gente perde, né? Não só elitiza, como perde um pouco da surpresa, descoberta, né? Alguém que vai. Enfim, não é só robô, né? Tem pessoas É. também fazendo isso, mas o que determina como o mercado se desenvolve, que pessoas são ouvidas mais do que as outras, é muito mais o robô. Bom, e falando sobre o disco, né? Drama. É realmente um drama? Tem algo que me chamou muita atenção nessa música de início, né? Essa música que abre o disco que me parece assim. A gente ouve uma música que me parece muito melancólica, e ao mesmo tempo a gente tem ali uma plateia aplaudindo muito, rindo às vezes. Parece que não fecha, só que ao mesmo tempo eu fico me sentindo assim realmente num dramalhão em que tá todo mundo rindo, aplaudindo, mas o lance é outro, o lance é mais dramático. Tô viajando totalmente? Não, ué, sim, mas no bom sentido, porque realmente aquilo foi. Tem um espaço enorme ali, tem uma dissonância cognitiva, né, entre uma coisa e outra. Então esse espaço é problema seu. Quer dizer, é um convite, né, para tentar
Tem a ver com memória, tem, enfim, eu não acho que nada precisa ser dito ali. A não ser uma curiosidade que eu gosto de mencionar, porque eu acho incrível que ninguém ouve, quer dizer, não é um som assim muito fácil de reconhecer, ainda mais nesse contexto. Tem a orquestra tocando e a plateia meio rindo, né? Mas no centro tem uma pessoa tomando banho. Não é Então, verdade. da próxima vez que você Ouvi de ouvir, novo. você vai ver que está bem na frente, mas a gente não ouve por causa da intensidade dos outros elementos. Você vai ver que a cortina, quer dizer, não vai ver, né? Vai ouvir, mas que a cortina, você ouve a cortina do banheiro abrindo, como se fosse a cortina do teatro. Então, enfim, o banheiro é mais ou menos um templo do pagão, né? Um lugar onde você está sozinho, você está nu, você está aberto e consigo mesmo, assim, né? Eu vejo, eu entendo. Vulnerável. E uma espécie de templo mesmo, porque a água, né? A gente debaixo d'água, a água tem a ver com emoção, é um condutor, né? Eu não sei, eu entendo esse espaço assim, o banho como uma coisa espiritual. E, enfim, coloquei isso ali como uma espécie de sugestão de que tudo isso pode ser uma memória, entendeu? Uma sobreposição de emoções, como E a claro, memória se manifesta. e claro que a gente acaba sempre, a gente, eu digo, enquanto imprensa, a gente acaba te fazendo perguntas para entender também qual foi o contexto da criação, mas nem tudo precisa ser explicado, né? A gente acaba sempre caindo nessa, assim, de, ai, mas o que que tu quis dizer? Ou mesmo fãs, né? Sempre querem entender, ai, mas aquilo ali não é isso, aquilo ali é outra coisa, né? Mas nem tudo precisa ser explicado. E nem, às vezes, não sei nem se tem explicação. Não é para ter explicação, né? Porque se uma coisa tem uma resposta, é um enigma. E o enigma não é arte, é jogo. Arte é para ter diferentes possíveis explicações. Mas assim, como fã também, que sou de tanta gente, eu confesso que eu gosto de, por exemplo, ler sobre os diretores de filme que eu gosto e entender biografia, coisa assim. Então, tem isso, mas por outro lado, há uma vulgaridade em tentar explicar, apontar, dizer, eu quis dizer isso, eu quis que você percebesse aquilo. Enfim, tem um papo que é quase técnico, assim, né? Que também não me incomoda de ter, mas da coisa da escrita, da estrutura, ou o que seja, né? Mas a verdade é que nada disso é preciso, né? Nada disso é preciso, nada disso é importante. Mas é, como a gente falou, me ajuda também. Então, precisar não precisa, mas tem quem goste. Esse é o Sete Guaíba, estamos conversando com o Rodrigo Amarante, que está lançando Drama, já lançou agora faz umas 2 semanas, acho que foi dia 16, né, o lançamento de Uhum. Drama, e que tem praticamente todas as músicas inéditas, né, mas tem 1 Milhão, por exemplo, que foi uma música que já tinha tocado por aí, né, já tocou em shows, inclusive num retorno com um show com os Los Hermanos, né, e tem um tempo também de maturação a música. Algumas músicas têm esse tempo. Umas músicas. Todas elas são inéditas, né? Mas como 1 milhão eu toquei com Los Hermanos numa dessas turnês, muita gente gostou, não sei, lembrou e viu vídeos por aí. A verdade é que várias dessas músicas eu já toquei ao vivo. Eu vinha tocando na minha turnê, porque eu tive que atrasar a gravação e estava ainda fazendo a turnê supostamente do cavalo, mas já, já tinha um monte dessas músicas no repertório. E com certeza, às vezes eu escrevo uma música e sinto que ela não tá. Tem alguma coisa que não tá ainda legal. E às vezes boto elas para dormir, assim, para fermentar. E volto a elas quando sinto que é o momento. É, Isso porque às vezes eu tô desenvolvendo uma canção e sinto que não tô chegando em lugar nenhum, não sei muito bem porquê. Ficar insistindo, debruçado e pensando acaba esfriando, assim, sabe? A sensação que me levou a escrever. Talvez eu tenha perdido essa coisa. Aí eu boto ela de lado, vou para outras músicas, depois eu volto a elas. A última música do disco, que eu toco no piano, eu comecei a escrever essa música mais ou menos mais de 10 anos atrás, tipo 12 anos atrás. Eu escrevi uma versão dela e essa música eu toquei ao vivo ao longo de todos esses 10 anos, em diferentes versões. Porque eu gostava da música, mas achava que ela não
não estava pronta. Mas eu queria tocar mesmo assim para ver o que, que eu sentia e tal. E acabei reescrevendo uma parte da letra, mudei uma parte da harmonia, mudei uns acordes e tal, e falei, ah, tá pronto, finalmente. Então tem isso, às vezes umas precisam, é tipo pimenta boa, tem que botar num armário escuro, esperar um tempo para ela desenvolver os sabores. E outras não, outras saem mais rápido. E nessa questão do tempo também, nas entrevistas que eu li sobre o teu lançamento, diziam assim, após hiato de 8 anos, Rodrigo Amarante lança disco, ou finalmente, Rodrigo Amarante, claro, tem um pouco, né, dessa vontade da galera de acompanhar o teu trabalho, mas, né, tem tempo, né? A gente vive como é a mesma coisa, voltando um pouco ali da questão dos streamings, né? Existe um tempo, precisa obedecer esse ritmo frenético que é exigido, pelo jeito não, né? Pois é compreensível que todo mundo faça esse comentário ou pergunta, o que seja, porque supostamente eu tenho que ter um ritmo que esteja de acordo com o mercado, entendeu? Eu tenho que botar um disco aí na rua a cada 2 anos, ou um ano, sei lá, para manter isso e aquilo e tal. Então, me coloca numa posição de ter que dizer, ué, bom, eu sou devagar porque você está olhando para quem é mais rápido. Basta olhar para quem é mais devagar que eu. Enfim, eu faço piada porque na verdade não importa. Quer dizer, isso tem relação com o mercado. Não tem nada a ver com o disco ser bom ou ruim, ou sei lá. Às vezes a pessoa está preocupada comigo, que eu não. Enfim, eu estava fazendo um monte de outras coisas. Porque a vida tem coisas que eu tenho feito que eu não preciso me contar para as pessoas, não preciso, entendeu? Ou que eu não preciso justificar, sabe? Ah, tem feito o quê? Trabalha em quê? Entendeu? Eu não tava, tipo, por 8 anos tentando fazer esse disco. Era Sim. outra coisa, entendeu? E, enfim, Hiato, né? Uma palavra que parece tão. Foram 8 anos fazendo nada? Não, né? a vida não tem ato. E ainda mais, escrever, pelo menos para mim, eu não sofro com isso porque escrever, você precisa observar para escrever, não sei. Tem pessoa que vai e escreve a música não sei, rápido. Eu fico assim pensando, escrevo um monte de poemas e histórias e pá, e fico, entendeu? É o meu processo. Então, não precisa se preocupar, não. Tá tudo bem com o Amarante, tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem. E nesse lance da comparação também me vem a questão de, acho que a gente compara também muito um trabalho com o outro, né? A gente ouviu Cavalo e entendeu que era um trabalho mais introspectivo, a gente está ouvindo Drama, que apesar do nome e a gente achar que é algo mais melancólico mesmo, é mais solar, né? Então, é justamente isso, assim. E como que tu te sente com essas comparações, assim? Tu acha que é normal? Ou, enfim, não precisa Não, fazer. claro que é normal, é inevitável, né? Se você conhece outro disco e gosta, é inevitável. E é saudável, não há. Tudo pode, entendeu? Tudo pode. A coisa do drama ser solar, às vezes mais do que cavalo, também acho, é porque. É porque o nome tem uma brincadeira com o nome, né? O que a gente entende dessa palavra? Ela significa é, coisas diferentes, né? Por um lado, a coisa mais literal do teatro, né? Drama ser teatro, encenação, isso aqui é o drama, literalmente, né? E o outro lado, o lado pejorativo, que o drama é o exagero, né? Fazer drama, aquilo que é. Então, tem uma coisa aí que tem aí uma tensão e tem uma alegria, né? Tem uma tensão que tem a ver com o masculino, com a coisa que essa coisa do exagero, do drama, a gente associa por causa do paradigma do patriarcado a uma coisa feminina, coisa do exagero da mulher, porque a gente perpetua a ideia de que o homem ele é, ele é eficiente porque é racional e controla suas emoções, né? A cabeça sobre o coração. E essa é a falácia, né, do patriarcado, para poder argumentar que a mulher, pelo contrário, tem o coração em cima da cabeça, não é ineficiente porque é suscetível às emoções. São falácias, né, do paradigma do nosso tempo. Mas eu fui levado a pensar isso porque entendi, quer dizer, enxerguei
o lado masculino que espirrou em mim. Ou seja, eu fui criado para ser homem, né? Não estou dizendo que meus pais são maravilhosos e tudo, mas a sociedade em volta, os ecos dessas ideias estão, eu acho saudável e, e útil tentar enxergar isso no lugar de dizer, não, não sou machista, não sou nada disso, porque a gente sempre traz ecos das coisas que estiveram em volta da gente, né? Justamente porque a gente cresce numa espécie de teatro. A gente aprende a falar com o outro, né? Com os pais. A gente primeiro entende, depois articula e gesticula, mas gesticula ecoando aqueles que estão na nossa volta. Então a gente imita para aprender, né? E da mesma forma, no segundo momento da passagem de criança para adulto, a gente também imita, a gente finge que é adulto, a gente, não é? E esse é o teatro, esse é o lado que é drama, que tem uma alegria enorme também. Assim, eu e minha irmã, a gente tinha, porque a gente cresceu num bloco de carnaval, então tinha um monte de fantasia, peruca, essas coisas. E eu me lembro dessa, como você bota uma peruca, sei lá, eu e minha irmã criança, a gente não tinha telefone, não tinha videogame, então as perucas estavam lá. E toda uma voz sai de você. Uma linguagem corporal, quando você bota uma peruca, ou uma máscara, ou uma coisa assim. E isso é parte da gente. Quer dizer, esse personagem que saiu através da peruca é parte de mim. Então, esse disco é um exercício de, no lugar de assumir que existe uma voz pura e única, uma expressão da minha alma, e buscar isso, eu descobri que é muito mais musical, interessante, engraçado buscar esses personagens que são esse teatro que me fizeram. Rodrigo Amarante com a gente hoje aqui no Sete Guaíba, batendo um papo sobre drama, no lançamento depois de um hiato de 8 anos, não tô brincando. Um ato de 8 anos. É. Um Bom, ato. foi um ato, é. Foram três singles lançados, né, antes do lançamento do disco oficial. E como é que tu te sente a cada lançamento? Já faz bastante tempo que tu faz isso, né? Que tu lança músicas, que tu mostra o teu trabalho para as pessoas, mas rola ainda uma ansiedade, uma expectativa, né? Como é que é para ti, alguns dias antes de saber que está nascendo esse filho? Cara, com a pandemia, tudo atrasou tanto que eu já não vi a hora de me livrar desse disco sair daqui e ir embora. Eu não sei, um filho que já tem 35, ainda tá em casa, falou, meu irmão, vai pro mundo. Te amo, mas Mas se vaza. vaza, vai. Então tem isso, mas ao mesmo tempo eu reconheci assim uma sensação que eu não esperava assim de, uau, realmente isso vai rolar, vai sair, as pessoas vão achar o que quiserem, vão levar para onde quiserem, vão largar onde quiserem. Então é um alívio imenso, mas assim, porque agora eu posso virar a página, entendeu? Eu posso, quer dizer, é claro que nesse período, o disco saiu há 2 semanas atrás, eu tô mergulhado em drama, assim, nesse sentido, né? Falando sobre o disco e respondendo e tal. E é parte disso, mas como eu te falei, já é essa fase agora é um embalo que me manda nesse papo, né? Sobre o que foi que você fez? Ah, fiz isso. Por que você fez isso? Aí então, verbalizar a gente sabe, né? É um negócio muito valioso. A gente se, entende muito mais sobre a gente falando. Às vezes você está falando sobre uma coisa que acha que já sabe o que é, né? Como fazer análise, mas o exercício de falar vai te levando e você acaba descobrindo coisas sobre ele. Então eu tenho uma análise gratuita aqui. Já começa um processo escrevendo a letra e aí culmina com O todo esse. único problema é que o diagnóstico é público, né? O público é que vai me diagnosticar. Ah, é perigoso, né? Mas tudo bem, quem mandou largar a escola? É, Agora é tarde, agora aguenta. te vira. Rodrigo Amarante, além desses três, acompanhados, né, desses três singles, chegaram três clipes, né? Que eu sei que o teu lance é música, mas, enfim, a internet e o mundo atual exige que os artistas, enfim, estejam em imagem também. Mas é uma forma também de exercitar essa tua paixão pelo cinema?
Totalmente. É, eu comecei no cavalo porque, enfim, finalmente eu não estava numa banda, podia fazer o que eu quisesse. Então eu falei, bom, não preciso fazer votação para nada, vou fazer o que eu quiser. Sempre quis trabalhar com isso, aí comecei a fazer e as pessoas gostaram. Fui até contratado para dirigir coisas para outras pessoas aqui em Los Angeles e adoro. Aí com o drama eu fiz um trailer, né, que é, na verdade são quatro. O trailer do disco, como se fosse um filme, né? Eu fiz isso. Eu uso a música que se chama Drama, o tema de abertura do disco, né? E depois fiz os outros 3 singles, todos filmado em película mesmo, 16mm, assim, no risco, na aventura. Ah, um grande barato, eu adoro, adoro. Eu tô aprendendo muito, assim, tá sendo a escola que eu não pude fazer de cinema, ou seja, ver como que, enfim, como que funciona, como todos os detalhes e como é produção assim caseira, né? Ou seja, eu estou dirigindo a caminhonete para pegar o equipamento de luz, estou, enfim, envolvido, construindo o cenário, Sendo ator, sendo ator, os amigos, pô, me empresta não sei o quê, quem que tem nesse espírito, né? Então é uma escola muito boa, muito boa. Eu tô mais uma vez, não recebo dinheiro para fazer os videoclipes, trabalho pra caramba, mas educação muita. Então, então pronto. Quem mandou não estudar? parte 2. Rodrigo Amarante falou de LA, né? Tu mora em Los Angeles, mora nos Estados Unidos já há bastante tempo, né? E eu quero saber, mais do que a vivência fora, como que tu lida com as letras na hora de compor? Porque tem música em francês, tem música em português, tem música em inglês, português, francês, português, né? Como que Espanhol. sai espanhol? Como que sai isso, sabe? É uma coisa que tu pensa sobre na hora de escrever ou simplesmente depende do que tu tá vivendo no momento? É meio caótico, mais caótico do que. É raro, assim, em algumas ocasiões eu decidi escrever numa determinada língua por causa do tema. A música do Narcos, em espanhol, fazia mais sentido. A música em francês do Cavalo, por exemplo, foi. Eu queria escrever em francês porque eu queria me colocar no lugar do estrangeiro, no sentido da língua. Ou seja, não só falar sobre me sentir estrangeiro, mas falar numa língua que eu não domino. Cantar E como tem, se fosse um estrangeiro, né? Fica muito é, nítido. é. E Deus, assim, eu falei, cara, ou isso aqui vai ser um negócio que os franceses vão odiar e falar você tá louco, ou vai colar. E colou. A música, tipo, eu acho que não sei se é a música que mais eu ouvi na França do meu disco, mas a minha carreira é ótima na França. E as pessoas adoram essa música, eu acho incrível, sorte a minha, mas é mais caótico. Às vezes eu tenho uma coisa na cabeça, às vezes a ideia leva, por exemplo, se eu estou falando se eu penso assim, eu queria escrever uma música com 2 personagens diferentes, isso ia ser engraçado. 2 personagens da mesma história, 2 músicas, cada uma é um personagem, mas a situação é a mesma. Aí eu pensei, vou escrever a história vou pensar como uma pessoa, um garoto que resolveu ser soldado por causa do pai, aquela coisa clássica, e morreu. E ele tá se lembrando, tá fazendo um retrospecto do que levou ele até a morte dele, do que levou ele a ser soldado, o que levou ele a tudo isso. Aí, esse é um caso real, que é a música The Ribbon. E a música irmã é a música I'm Ready, que é como se fosse a mãe desse personagem. Nada disso importa, não estou dizendo que precisa saber disso para gostar da música ou nada disso, mas é ilustrar que nesse caso, eu falei, cara, uma história de alguém querer ser soldado tem a ver com o americano. Tem a ver com a mentalidade deles, com a expressão deles, com a cultura. Então, essa imaginei que tinha que ser em inglês, né? Um exemplo. Mas às vezes, ou então, ou então, por exemplo, isso eu acho interessante revelar, porque tem a ver. Tem uma música em português no disco, Tara,
que eu resolvi escrever em português porque eu queria que alguém não entendesse a letra. Como assim? Ué, eu queria estar à vontade para poder cantar sobre isso sem a pessoa ter noção de que eu estou, entendeu? Mas tu sabe que existe uma coisa chamada Google Tradutor? Não, mas não Tô brincando. funciona Não, assim. é a mesma coisa, né? Para receita de bolo pega, mas para Pro poesia conceito. escorrega, é. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Muito bom. Muito bom. Bom, para a gente começar a se despedir já, infelizmente, o papo para mim está muito bom. Para a gente encerrar, quais são os planos, Amarante? Que tipo de plano que dá para fazer, né, da tua carreira, da tua vida, enfim, vai continuar nos Estados Unidos, vai lançar, vai ter mais um hiato de 8 anos para lançar o próximo, né? O que tu tá pensando? Cara, o momento tá delicado mesmo, porque, enfim, nem pra turnê desse disco as coisas estão claras. Eu tenho uma turnê, não consegui, claro, marcar nada no Brasil ou na América Latina, por causa da pandemia. Tenho uns shows aqui em outubro, no fim do ano, ou seja, aqui nos Estados Unidos, e uma turnê na Europa no começo do ano que vem. Mas ainda isso que já está seguro, é difícil saber, porque, por exemplo, o que está acontecendo aqui é que teve todo mundo que voltar a usar máscara o tempo em qualquer lugar, porque, enfim, a vacina está disponível para todo mundo aqui, mas grande parte das pessoas não querem tomar a vacina por quaisquer motivos, enfim, não querem fazer esse sacrifício. E é claro que tem muita gente que tem problema de saúde que isso se torna um risco, realmente, tomar a vacina, mas não é dessas pessoas que estou falando, né? Metade das pessoas não é esse grupo. Então, isso aliado a essas pessoas que resolveram não tomar a vacina, não revelarem para as outras que não tomaram e se comportarem como se tivessem tomado, ou seja, porque a diretriz é o seguinte, se você aqui, né, que era, se você está vacinado, você não precisa usar máscara em lugares fechados, se você tiver com pessoas também vacinadas. Se você não está vacinado, você tem que usar a máscara quando estiver num lugar fechado com outras pessoas. As pessoas que não tomaram não usaram a máscara e se comportaram como se tivessem vacinadas, então voltou igual. Agora a gente está de volta como se estava em janeiro. Os hospitais lotados, agora todo mundo tem que usar máscara de novo. Então, isso para dizer que está difícil entender o futuro em médio prazo, né? Eu não sei. Em relação ao longo prazo, vou ficar aqui nos Estados Unidos ou não vou? Eu já estou dizendo para mim mesmo que eu vou me embora daqui já tem uns 8 anos. Ah, não, pô, não sei. Porque, assim, eu adoro que tenho grandes amigos, pessoas do mundo inteiro e tal, mas a pandemia deu uma sacudida e uma espécie de luz, assim, que revelou muita coisa pra mim. E também em relação a estar aqui, nesse país, nessa cidade, nesse clima e tal. Então, estou com uma vontade enorme de mudar. Mas eu não sei. Agora, em relação a 8 anos ou não, é muito fácil pra mim te dizer que eu tô. Assim, tá vendo aqui? Você tá vendo, as pessoas não estão, mas eu tô gravando, já tô gravando. Sim. Eu tava gravando ontem à noite. Tá, todos os instrumentos estão aqui. Mas eu não vou ser. Não quero enganar ninguém. Não sei, não sei. Pode ser no ano que vem, pode ser nunca mais. Quem sabe? É risco puro. Essa profissão, entendeu? Não, não sei. Pode ser que tudo mude. Não sei, vai saber. Vai saber. Rodrigo Amarante, muito obrigada por me receber aqui, né, bater esse papo. E sucesso, vida longa, sou fã, óbvio, e é isso aí, brigadão mesmo, foi uma honra. Obrigado você, Camila. Obrigadão. Como te falei, um presente pra mim. Ainda mais quando a conversa é boa, é um barato. Obrigado mesmo. Massa. Rodrigo Amarante com a gente no Sete Guaíba.